Louvado seja o coração de Jesus. Deus abençoe, filhas. Então, chegou mais um dia, mais uma terça-feira para o nosso encontro, para este momento de meditarmos um pouco mais sobre a vida de oração de uma mãe espiritual. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente todas aquelas mães espirituais que se prepararam conosco, que se consagraram a Nossa Senhora ou renovaram a sua consagração no último dia 13 de julho, dia da memória de Nossa Senhora Rosa Mística. Com grande alegria oferecemos a nossa consagração a Nossa Senhora nesta memória de Nossa Senhora Rosa Mística, em reparação pelas ofensas ao coração de Jesus, pelo nosso clero, pelos nossos seminaristas, pelos religiosos e religiosas. Que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, tenha acolhido as nossas míseras orações e ofertas. Gratidão, filhas, imensamente. Boa noite, filha. Deus abençoe. Gratidão a todas que estão entrando. Peço também de modo especial oração pelas senhoras. Estamos aqui em um momento muito especial para nós. Estamos em experiência com alguns jovens que estão aqui conosco na nossa casa, passando uma semana conosco, buscando discernir a vontade de Deus, conhecer a sua vocação. Então peço que cada uma das senhoras, com o coração materno das senhoras, possam rezar por eles, para que eles possam encontrar a vontade de Deus. Tá bem, filhas? Gratidão imensamente. Sim, Glaucia, filha. Amém. Bendito seja Deus. Uma graça também revela, Glécia, saber que a senhora está conosco. Vamos começar então, filhas? Vamos começar então fazendo uma oração e nos oferecendo mais uma vez as nossas orações pelos nossos filhos sacerdotes. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio de vossa luz. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Com vosso Filho, homem pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Boa noite, filhas, todas sejam bem-vindas.
Então, filhas, nós estamos meditando sobre uma grande virtude, caríssima ao coração de Jesus, que é a virtude da obediência. Então, nós já meditamos sobre a natureza desta virtude, nós já meditamos sobre a sua excelência, nós já meditamos sobre os níveis de obediência, nós já meditamos sobre as qualidades dessa virtude da obediência e nós já meditamos também sobre esta virtude na Santíssima Virgem Maria, que é o grande modelo para nós de mãe espiritual, da qual nós participamos da sua maternidade espiritual, e também por esta grande virtude, porque é ela que nos gera para esta vida da graça, para esta vida sobrenatural. E hoje, então, depois também de darmos tantos exemplos, com a Beata Conchita Cabreira, com São Maximiliano Maria Kolbe, hoje nós vamos encerrar esta virtude meditando sobre as falsas obediências, as falsificações, como diz o Padre Antônio Roio Marim, desta virtude. E aqui vamos ficar bastante atentas, filhas, porque isso é muito importante, para nós fazermos mais uma vez um exame de consciência e conseguirmos compreender aonde nós estamos. Qual a virtude da obediência nós estamos vivendo? Será que é a virtude da Virgem Maria? A virtude da obediência pela fé? Ou será que nós ainda estamos aí distantes desta virtude? E sem essa virtude, filhas, nós não conseguimos nos edificarmos como mães espirituais, como nós já bem dissemos aqui por várias vezes. Então, o Padre Roio Marim vai nos dizer que sem chegar aos excessos de uma fraca e formal desobediência, ou seja, não é de fato uma desobediência, mas é uma imperfeição na vivência da virtude da obediência. Então precisamos ficar atentos, porque o demônio nos gera ilusões de falsas virtudes, para que nós possamos viver a realidade do pecado. Então, temos que ficar atentos, porque vai nos parecer que não é uma desobediência, mas na verdade está ali marcado um pecado oposto à obediência, que nos revelará outros vícios que estão ali dentro daquele nosso ato, né? Dando fundamento àquela nossa prática, que parece que obedecemos. Para a nossa cabeça, para o nosso coração, nós vamos justificar que nós obedecemos. E nós vamos ver que, na verdade, nós não o fizemos. Porque, segundo o Padre Roio Marim, há modos de falsificar ou deformar a virtude da obediência. E aqui nós devemos ficar atentos nessas manifestações que ele vai nos apresentar agora. Qual é a primeira delas, filhas? A obediência rotineira. Essa acredito que nós já comentamos, porque nós falamos desse algo automático, perdão, fugiu aqui a palavra, mas algo que nós vamos fazer de uma forma mecânica. Eu vou lá e obedeço, eu vou lá e cumpro. O que falta aqui? Um espírito interior de desejo de obedecer. Eu vou e cumpro como um relógio, diz o Padre Roio Marim, de forma extremamente sem virtude, completamente pautado ainda no egoísmo. Eu faço aquilo porque preciso fazer. Eu faço aquilo porque me mandaram fazer. Então esta é a primeira falsa vivência da obediência. Esse primeiro modo que nós podemos falsificar a nossa obediência. Então esta não é a obediência verdadeira. Esta não é
a verdadeira virtude, mas sim um vício, marcado pelo egoísmo, marcado pela nossa cabeça dura tantas vezes. Segundo modo de falsificar a obediência é chamada de obediência sábia, que a princípio parece boa, mas é aquela vivência da obediência pautada no direito canônico, por exemplo. Então eu vou dizer assim, segundo a lei, segundo a norma, segundo a regra tal, eu faço. O nosso pai fundador, Frei Paulo Maria, sempre nos ensina, cuidado com esta grande opressão feita pela lei, porque a lei máxima de Deus é o amor. Então, se eu busco viver somente a regra, obedecê-la de forma obrigatória, o padre Rui Marinho vai dizer que isso não é virtude. Isso é, inclusive, mesquinho. É uma grande mesquinhez do nosso coração. Então, nós estamos, na verdade, sendo obrigados também ali a obedecer por algo que é externo, por algo que é exterior a nós. Então, nem a obediência rotineira, nem a chamada obediência sábia traz a perfeição da virtude da obediência. A terceira, a obediência crítica. Eu acredito que essa, filha, nós tantas vezes a cometemos. Que é aquela que eu vou dizer, o superior é superior, né? Então eu vou obedecer. Me mandaram fazer? Eu vou fazer. Sem maiores explicações, mas eu vou fazer aquilo que me mandaram fazer. Mas o padre Rui Marinho vai nos dizer que isso impede que nós o façamos de forma simpática, por exemplo. Isso é um ato de obediência completamente rigoroso, frágil, que a qualquer momento pode se romper e de fato chegarmos a um vício claro aos nossos olhos de desobediência. Pode ser um ato impulsivo, e que nós vamos fazer simplesmente naquele ímpeto de fazê-lo. Mas falta o que então para esta obediência crítica? Aquilo que a obediência pede, a sensatez para com o seu superior, a prudência para aquilo que você precisa viver, a oportunidade de verdadeiramente obedecer e também a caridade para com Deus, para com o próximo, que neste caso é o seu superior. Então, enquanto é obedecido, simultaneamente eu preciso crescer na caridade, preciso alcançar esse mérito. Então, estas falsificações da obediência não nos gerará nenhum mérito. Ao contrário, pode nos conduzir a outros vícios, como nós estamos vendo aqui. Então, nem a obediência crítica, nem a obediência sábia e nem a obediência rotineira. Todas elas estão permeadas aí de uma grande imperfeição. A quarta falsificação é a obediência mumificada. O que seria isso, filhas? Que não há oportunidade de praticá-la, porque o superior não se atreve a mandar. E o súdito consegue esquivar-se desta obediência. Então é aquela assim, precisa se fazer, precisa se obedecer. Vamos dar aqui o exemplo da vida consagrada, que é mais fácil percebermos. Então existe o voto de obediência. Então existe ali as regras, por exemplo, a oração comum, que todo religioso precisa fazer. E aí tem a hora lá de rezar as vésperas, 18 horas. O superior não é insistente em dizer da necessidade do cumprimento do horário e da oração no coro. E o súdito, no caso o religioso, faz o quê?
se esquiva, não vai simplesmente. E assim passa-se uma vida. Ele não cumpre a regra que precisa, que é ir rezar no coro às 18 horas, e o superior não consegue mandar. Então fica ali os dois, né? Como aqui a metáfora usada pelo padre Roio Marim, como mumificados. E vai se esquivando. E quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós nos esquivamos de obedecer? E há uma outra forma de se esquivar também, vai dizer o padre Antônio Roio Marim, que seria a quinta falsificação desta obediência, que é a pseudomística, ou seja, aquela que eu desobedeço o meu superior com o pretexto de obedecer ao Espírito Santo. Essa, filhas, tem ganhado grande espaço no nosso coração e na nossa inteligência. Quantas vezes nós estamos dizendo, mas foi o Espírito Santo, e há uma obediência clara a ser cumprida, e eu estou me deixando levar por uma ilusão, vai dizer o padre Antônio Roio Marim. Então, parece algo místico. O Espírito Santo me mandou, a Santíssima Virgem me mandou. Quantas vezes o nosso Pai Fundador tem nos lembrado disso? Ah, foi a Nossa Senhora que mandou. Será? Estamos sob a obediência do meu diretor espiritual, do meu confessor? Se não, pode ser uma pura ilusão. E eu vou estar nesta obediência pseudomística, como diz o padre Antônio Roio Marim. Depois, existe uma outra também que vem disfarçada para nós, que seria a sexta falsificação, que é a desobediência camuflada. É aquela arte, diz o padre Roio Marim, de conduzir com maestria o nosso superior, por meio de desculpas, de objeções. E assim eu vou, diz São Maximiliano Maria Kolbe, eu vou negociando a obediência. E, na verdade, eu só vou fazendo aquilo que está no meu coração e aquilo que eu quero fazer. Então, falta aqui, nesta, uma grande humildade de coração. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos ali ficar camuflada a nossa desobediência. Porque, na verdade, nós estamos inventando um monte de desculpas. Ah, eu não fiz porque não entendi. Ah, eu não fiz porque não foi possível, porque o fulano disse, porque o Beltrano fez. E aí acabamos desobedecendo, mas criando um monte de justificativas para nós mesmos. Qual é a sétima falsificação? A obediência paradoxal. É aquela pessoa que pretende obedecer. Ela até tem ali um pouquinho de desejo de obedecer, porém de forma equívoca, porque na verdade ela quer obedecer fazendo a própria vontade. Então ela impõe sobre o seu superior aquilo que ela pensa e deseja. E se o superior é frágil na sua autoridade, aquela pessoa então vai conseguir fazer esta manipulação do seu superior e fará aquilo que na verdade ela deseja. E o padre Roio Marim vai nos dizer que isso não é obediência. Isso é contraditório à submissão que a obediência nos pede, ao holocausto que nós dizemos aqui, que a obediência vai exigir da nossa vontade. A oitava falsificação é a obediência farisaica. Essa é só nós lembrarmos aí do que Nosso Senhor fala dos fariseus no Evangelho. Que é o quê? Aquele que se entrega à sua própria vontade, mas não de forma submissa. Então isso aqui tem o quê? Uma covardia, uma hipocrisia ao mesmo tempo.
que é o que nosso Senhor nos revela nas atitudes dos fariseus. Então, na verdade, aquela pessoa não tem coragem para obedecer, não tem desejo de se submeter e o faz de forma hipócrita. Aqui nós podemos também ver um grande vício, que é a dissimulação, que é um grande inimigo da virtude da obediência. A nona falsificação é o espírito de oposição. Então, em grupos, sejam em partidos, aquilo que o superior determina, nós vamos ali formulando. Grupos, formulando pessoas, ele diz até bandos, ou seja, eu vou pegando pessoas para aderir àquilo que penso sobre o superior e sobre a obediência dada. E ali vai se manipulando para gerar ali uma grande desordem. E eu vou colocando o quê? Os meus gostos, os meus prazeres, mediante aquilo que me foi pedido. Então, nós podemos perceber aqui nesta falsificação da obediência, quando nós vamos tentando imprimir sobre o outro, e este século isso tem ficado muito comum, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, para que o outro tome partido comigo. E ali unidos, nós consigamos algo que eu, na verdade, desejo. Então, aqui no caso, o Padre Rui Marinho está citando em relação a esta virtude da obediência. Mas nós podemos fazer isso em tantas outras atitudes e pensamentos que nós temos ao longo aí das nossas relações. 10ª falsificação, a obediência egoísta. Então aqui de fato se assume uma postura interesseira. Eu obedeço inspirada por motivos particulares, atraindo o quê? Tantas vezes simpatia do superior. Então eu obedeço em determinados momentos para que o diretor fique meu amigo, confie em mim, me peça as coisas ou partilhe das suas coisas para comigo, das suas particularidades, ou para que o superior queira se dispor de mim. Então há um interesse por trás da minha obediência. Ela não é uma obediência clara. E às vezes, exteriormente, com escândalos, vão sendo provocados por causa desta atitude. E isso é um grande mal para a pessoa e também para os demais que estão ali. Então essas atitudes de interesse vai gerando escândalo, vai chamando a atenção das outras pessoas. E nós sabemos que nós de fato percebemos quando aquela pessoa obedece querendo atrair a atenção do superior. Então aqui nós estamos falando de todos os aspectos desta relação entre o superior e a outra pessoa que é a submetida, né? A que vai se colocar ali sob a obediência. A 11ª falsificação é a obediência murmuradora. Essa é a campeã, não é mesmo, filhas? Quando nós recebemos a obediência e murmuramos e reclamamos e levantamos todas as nossas questões interiores, todos os nossos afetos, aceitamos, mas é de má vontade, fazemos, mas perdemos todos os méritos, porque reclamamos muito, porque falamos e pensamos interiormente mal do meu superior, julgamos ele até de forma temerária algumas vezes. E eu vou então varrendo, diz o Padre Rui Marinho, né? O pó ali para debaixo do tapete, ou seja, eu vou guardando aquilo dentro de mim, ou eu também vou mais uma vez chegando para o outro, falando para o outro o que eu penso, fazendo fofocas, intrigas, né? Através da minha murmuração. Eu vou fazendo aquilo crescer. Então,
Quando existe também uma murmuração interior, mas aí eu começo a exteriorizar isso. E isso vai afetar o quê? O próximo. Né? E aí os vícios vão ficando maiores, né, e perigosos. 12ª falsificação. Uma sabotagem ou uma falta de perfeição na execução da ordem, né? Que mais uma vez é o cochichar, né? o falsear, o dissimular para com o próximo. E quando eu começo manifestar danos ao próximo por causa da minha desobediência. 13ª e última falsificação é a obediência preguiçosa, que é quando eu começo a dar também desculpas e justificativas, mas pautada em algo que aparentemente parece concreto. Eu falo para o meu superior, eu não tive tempo, eu falo para ele que eu estava muito ocupada, que eu não pensava que fosse algo tão urgente o que ele tinha pedido, que senão eu teria já feito, e vou crescendo. Diz o padre Rui Marim que a gente pode dar umas 12 desculpas para parecer que aquilo que eu fiz não era um mal, que não era algo que eu desejava fazer. Então, filhas, essas são as 12 possibilidades que nós temos de falsificar a obediência. E como um exemplo da importância da virtude da obediência, para encerrar a nossa meditação sobre esta virtude na vida de oração de cada uma das mães espirituais, nós vamos falar um pouquinho de Santa Catarina de Sena. Nosso Senhor Jesus falou para ela neste livro aqui, o Diálogo, né? Nosso Senhor tem um capítulo onde ele vai falar somente das obediências e desobediências, né? Chama Obediência e Desobediência na Vida Cristã, o 36 deste livro. Nosso Senhor vai falar para Santa Catarina sobre essa virtude. Nós não vamos conseguir falar tudo, temos aí 2 minutinhos para nossa live se encerrar, mas apenas alguns aspectos que são importantes e que até faremos aqui um breve resumo do que já foi dito, com as palavras de Deus para Santa Catarina de Sena. Primeiramente, vai estar aqui no livro dizendo: ela foi aquela serva que obedeceu e contemplou em Deus as virtudes. Olha que belo! A obediência, como nós já dissemos aqui, filhas, ordena tudo, né? E nos leva aqui à contemplação, e isso é uma grande verdade. Deus também falou para Catarina: ó minha querida filha, quão numerosos são os que vivem na prática da obediência, e por outro lado, quão raro são os que obedecem perfeitamente. Ou seja, completa aqui o finalzinho do Padre Rui Marim, o desejo da imolação. A obediência perfeita nos levará a esta imolação. E este é o ponto fundamental para nós, mães espirituais. Depois aqui no livro, o Padre Rui Marim vai dizer, Deus vai falar a Santa Catarina de Sena que o alimento da obediência é a humildade. Tanto será obediente uma pessoa quanto ela for humilde. E nós já falamos também da relação entre a virtude da humildade e a virtude da pobreza com a virtude da obediência. Então, filhas, tem muitos motivos para que nós possamos obedecer e possamos urgentemente procurar um diretor espiritual, procurar um confessor para aquelas que ainda não tiveram a graça de um diretor espiritual, para que possam obedecer e tudo ser ordenado. E nesta vocação é fundamental. E convido aquelas que também desejam
nos procurar, porque esse é o nosso carisma. Formar, orientar e acompanhar aquelas que sentem o chamado à maternidade espiritual pelos sacerdotes. Gratidão a todas. Nos vemos semana que vem com mais outra virtude para a vida de oração de uma mãe espiritual. Reze por nós, rezem por esses jovens que estão aqui discernindo a vocação. Deus abençoe. Santa noite. Até terça-feira.